Boa noite. Boa noite. Boa noite você aí, essa família abençoada que está em casa também, celebrando nesse louvor tão especial. Tenho certeza que o céu se alegrou, está alegre pela adoração do povo de Deus. Amém? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E nós temos esse privilégio, convocado pelo Espírito Santo, para adorar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração. Amém? Está tudo bem com você? Está tudo bem contigo mesmo? Está tudo bem com você aí na sua casa, sua família? Vocês não estão me passando muita confiança não, hein? Primeira pergunta que o servo de Eliseu perguntou para a mulher falou: está tudo bem contigo? Está tudo bem com a sua família, com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E a mulher, mesmo naquela circunstância de perda do filho, ela falou: está tudo bem. Amém? Fé é certeza das coisas que nós não vemos, mas temos convicção e certeza que o nosso Deus é soberano e Ele não perdeu o controle de nada. Então vou perguntar novamente: está tudo bem contigo? Está tudo bem com você, com a sua família? Aí inspira até o pregador, aí fica melhor. Graças a Deus. Nós temos um tema especial, maravilhoso. Deus colocou no coração da pastora Denise. É um assunto que todos nós conhecemos desde a nossa conversão, ou até antes da conversão, mas é um assunto inesgotável. Se nós quiséssemos pregar todos os domingos até o final do ano só sobre esse tema oração, nós teríamos argumento e elementos na Bíblia para falar sobre esse assunto, que é tão antigo, mas tão atual, tão presente e tão necessário, que é a oração, que ela nasceu no coração do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ler junto o tema então? 1, 2, 3. Opa, fala para o seu irmão que está do lado, ó, orar, mas fala: não esqueça de vigiar. Não esqueça de vigiar. Vamos abrir nossa Bíblia, Efésios capítulo 6, do 10 a 20. Olha só que texto maravilhoso. Eu vou ler aqui na tela mesmo, tá bom? Depois eu passo aqui para a Bíblia. Efésios capítulo de número 6, do 10 a 20. Creio que a maioria dos cristãos sabem sobre esse texto. E se falar, já sei, a armadura de Deus. Não, é a armadura de Deus. Legal, é isso mesmo. Mas a armadura de Deus é um ponto desse texto aqui. Amém? Vamos ler? Todos acharam? Você na sua casa já está aí? Atento? Vamos lá. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenha-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes.
orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Vamos orar? Podemos orar? Pai, muito agradecido por esse tempo tão precioso de reunião do povo de Deus, a família da fé, Pai. Que momento especial, ó Deus, onde nós desfrutamos da comunhão com o Senhor, mas da comunhão como família, como os membros do corpo de Cristo. Temos Jesus como cabeça desse corpo, Senhor. Deus, e o nosso desejo como membro desse corpo é que o cabeça, que é Jesus Cristo, fale conosco, Pai. Por isso, ó Deus amado, nós nos entregamos ao Senhor completamente e totalmente. Pai amado, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito, Pai, ó Deus, o nosso físico, Pai, todos sejam, ó Deus, voltados, ó Deus, para Ti nesse momento, Pai. Qualquer situação que porventura queira tirar nossa atenção, trazer distração, Deus, nós já, ó Deus, oramos contra agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Teus filhos, tanto aqui presente, como ali na sua casa, esteja, Deus, atenta ao Senhor, porque é o Senhor que fala por meio do Espírito Santo. Deus, o Senhor usa ser humano, o Senhor usa pessoas, Pai. Deus amado, como pessoas, ó Deus, nós vamos ter os nossos defeitos, vamos ter as falhas, Pai. Talvez erre até, ó Deus, na comunicação da palavra, Pai Celestial, em termos do português. Deus, mas o Teu Espírito ungiu essa mensagem. O Senhor não colocou no coração da sua filha simplesmente à toa. Então, ó Deus amado, se houver, ó Deus, qualquer sentimento, a intenção dos Teus filhos, Pai, ó Deus, em ficar observando, ó Deus, se é assim, se é assado, ajuda ele, ajuda ela, que ele pode estar enganado, passar talvez um tempo e não perder o precioso que é o Espírito Santo falando conosco. Nos abençoe em nome de Jesus, amém? Amém? Concorda com essa oração? Amém. Antes de eu ministrar a introdução, eu queria convidar aqui a Micaele. Tem um microfone para ela aqui, por favor? Ah, já está ali. Tem um microfone? Ela vai dar um testemunho sobre o tema aqui. A Micaele vai fazer, ela tem 3 minutos aqui para dar esse testemunho sobre esse assunto tão especial. Amém? Por favor. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Eu trouxe a Isabelle comigo porque ela é minha líder em treinamento e ela tem me ajudado no testemunho, naquilo que a gente tem feito. Eu queria compartilhar com a igreja que nós, em conjunto, decidimos que toda quinta-feira nós teríamos um movimento de oração na nossa célula, né? E esse momento tem sido muito especial para a gente, né? Muitas respostas temos tido, né, na célula. As meninas têm vivido algo sobrenatural nesses movimentos, né? Elas têm crescido espiritualmente falando. E recentemente também, né, nós fomos orar no monte em favor da célula. E aí uma das meninas disse assim, que nunca tinha ido no monte e queria conhecer. E aí nós fizemos toda uma movimentação para irmos lá. E foi incrível, foi um momento muito especial, um momento de muitas experiências, né? Um momento muito incrível para elas, e eu tenho certeza que esse momento de oração que nós tivemos lá, não só lá, mas todas as quintas-feiras, são incríveis para elas poderem, assim, crescer e desenvolver. E como eu disse, muitas respostas foram tidas, né, como respostas de emprego, cura, né, conquista de sonhos. Então, é muito especial ter esse momento com elas, de oração. E eu creio que não só junto com o corpo, mas no particular também, é muito importante ter esse movimento de oração para que as coisas possam estar acontecendo e movendo os céus e terra. Fale o que você fez para você levar o pessoal seu da sua célula no monte. Pode testemunhar isso, você tem liberdade. Eu vou deixar a Beli falar agora, pode? Paz, igreja. A gente começou falando sobre a nossa edificação, né, lá no monte, para deixar as meninas mais à vontade, né? E depois a gente fez um movimento de oração, para cada um colocar um ponto de oração, que a gente sempre fala de objetivos pessoais, sonhos pessoais, né? E ali elas começaram a orar, e elas começaram a se entregar.
E como a Mica disse, todo movimento de oração, a gente deixa elas livres para colocar os pontos de oração delas, né, objetivos e metas pessoais. Também os pontos do DIF, né, os pontos da igreja, que a gente sempre tem ouvido falar, para a gente orar. E ali a gente tem muitos testemunhos, como a Mica disse, de ouvir a voz de Deus, sabe? De sentir realmente o toque do Espírito Santo, sentir Ele direcionando nas coisas pessoais da vida delas. Então, o momento no monte foi isso, foi mais um momento onde elas tiveram esse toque sobrenatural do Senhor, onde elas podem ter direcionamentos específicos para a vida delas. Então, foi uma bênção. Amém, queridos. Deus abençoe. Que bom. É bom quando nós às vezes se falam tanta coisa a respeito dos jovens, né? Mas para nós não é verdade isso que se fala, viu? Os jovens não têm compromisso, os jovens não querem saber, os jovens não sei que lá, os jovens não sei que lá. Na Igreja Missão Atos não, na Igreja Missão Atos os jovens são compromissados, viu? Tem vida com Deus, são inspiração para outras pessoas, sabe? Por que é importante essa geração estar testemunhando? Porque elas herdaram dos pais também que fazem isso na sua casa. Os pais fazem isso na sua casa e sem dúvida nenhuma inspira os filhos. Eu estava uma dessas semanas que a gente ora aqui, um dia desses dias da semana que a gente ora na manhã. Eu estava conversando aqui com os irmãos que oram das 8 às 9 horas, de segunda a sexta aqui, na igreja, da manhã. Eu falei sobre o discipulado, né? Falei, quando se entende o discipulado como estilo de vida, não como um momento, não simplesmente como reunir um dia na semana, entendeu? Jesus, o discipulado, ele falou sobre estilo de vida, porque foi isso que ele falou para fazer, né? Existem duas coisas que antes de Jesus subiu, que ele falou para fazer. A igreja falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou, o mandamento, Jesus falou. E a outra coisa que ele disse, ele falou, ide fazer discípulos de todas as nações. E a gente vê o livro de Atos, onde há um movimento de discípulo, de discipulado continuamente. Então, quando a mãe, ela está com a sua filha, fazendo a comidinha do casa, mas a filha do lado, e ela ensinando a filha, esse é um discipulado, sabe? Quando o pai está lavando o carro, ele chama o filho para fazer junto, isso é um discipulado. Quando o papai ou mamãe está fazendo uma caminhada, um lazer, e chama os filhos para ir junto, isso é um discipulado. Então, discipulado, como se entende ele como estilo de vida, como aquilo que Jesus falou, ele falou, discipulado é o eixo da vida cristã, sabe? É o fundamento da vida cristã. Então, quando a mãe está orando, e ela fala para a filha, olha, eu vou orar, agora você ora junto comigo. Isso é um discipulado. Então, discipulado, ele não é um momento, é um estilo de vida. E chega um dado momento que aquilo que nós ensinamos, os filhos reproduzem. Os filhos fazem a mesma coisa. Se o filho vê o pai sendo educado com as pessoas, dando bom testemunho, pagando suas contas em dia, dando exemplo, isso é discipulado sem falar nada. Então, o que elas estão reproduzindo? Primeiro, é um discipulado que começa em casa, ele é familiar. Por isso que a Bíblia diz, fala de gerações e geração. Uma geração, ela discipula a próxima geração, para ela discipular as outras gerações, entendeu? Então, quando se fala sobre a questão de oração, por quê? Porque nós temos um movimento de oração aqui na igreja, nós temos um grupo de intercessão, na realidade um movimento de intercessão, quando nós estamos sendo ministrados aqui, no sábado de manhã, no sábado à noite, tem algumas pessoas que estão lá naquela boqueta, lá em cima, elas estão orando e intercedendo a favor do culto. E nessa intercessão, a gente entendeu, né, que precisava quebrar uma narrativa negativa, que muitas vezes a igreja andou com elas por anos, que a oração é para as pessoas idosas. Oração é para as pessoas que têm madura, muitos crentes que têm muitos anos. Então, sobra da oração. Como se a oração fosse assim algo, olha, eles estão já com idade, então põe ele lá na oração. Coloca lá na oração. Isso é uma mentira do inimigo, sabe?
porque oração é uma cultura da igreja. Senão Jesus não orava, senão Jesus nos ensinava, senão os discípulos não pediam para Jesus para ensinar a orar. Então, quando se quebra essas enganos, essas narrativas negativas, então hoje nós temos na intercessão uma lista de jovens que já a Laiane e o Lucas passou para nós, sabe? E que eles, cada celebração, eles estão lá junto com as pessoas também com mais idade, intercedendo a favor da sua vida, a favor da sua casa, a favor para que a palavra ela possa trazer um efeito na sua vida, a favor para que o louvor, a favor da técnica, a favor da recepção, envolvida no culto diante de Deus, a favor desse momento tão especial. Isso é resultado do quê? Discipulado. Os pastores e pastoras dessa igreja, mesmo não estando do lado, mas ele está fazendo um discipulado com muitas pessoas, quando elas vão lá, no momento de intercessão. Então, o discipulado, ele é um estilo de vida. Ele é um estilo de vida, e ele é contagiante, porque ele reproduz na vida do outro. Talvez tem pessoa que está esperando alguém discipular alguém da sua casa, da sua família. Não tem problema, é isso mesmo, é bom ter uma pessoa, mas o primeiro somos nós mesmos. Nós mesmos, sabe? Quando o pai está ensinando o filho com a idade a idade certa, a dirigir um carro, é um discipulado. Então, discipulado é um estilo de vida, onde a gente transmite aquilo que nós recebemos do Senhor, a nossa capacidade, o nosso talento, mas também o mais importante, que é o nosso caráter. O nosso caráter. Você viu? Por isso que esse testemunho é muito importante em relação a esse tema aqui, que é orar e vigiar. Jesus fala em Lucas capítulo 18 sobre a parábola de uma mulher, né? Aí muitas vezes se põe o juiz iníquo, mas o personagem principal aqui é a mulher, que é a viúva. E ele fala sobre, quando ele começa aqui em Lucas capítulo 18, você fica com a sua Bíblia aí na sua mão, porque nós vamos ler alguns versículos aqui. Ele fala sobre a parábola da viúva persistente, ele fala sobre aqui. E o primeiro versículo, ele fala assim: então, Jesus contou aos seus discípulos, olha o discipulado aqui, ó. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então a oração é algo tão precioso, tão necessário, tão importante, que Jesus citou ela por vários momentos. Na realidade, Jesus, ele tinha uma vida de oração, um estilo de vida. Então ele está falando assim sobre que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, a importância da oração. Quando você lê Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na oração e perseverar em oração, paciente na tribulação e perseverar em oração. Filipenses capítulo 5, versículo 17, ele diz assim para a gente: orai sem cessar. Então nós vamos ver na Bíblia vários pontos focando a questão da vida de oração. Agora, pastor, o que é oração? Eu sei que você sabe, mas queria apenas expandir aquilo que vocês sabem. Oração, biblicamente, é o encontro do filho com o pai. É o encontro da filha com o pai. Isso nos leva a gente a refletir: se eu amo a Deus, eu tenho anseio de estar relacionando com meu pai. Oração é o encontro do filho com o pai. Quando o Gênesis diz lá no início, se eu não me engano, capítulo 2, o capítulo 3, diz assim que na viração do dia, Deus, ele ia lá encontrar com Adão. Ali já era um relacionamento de oração, porque orar é diálogo, orar é comunicação. Nós, principalmente pentecostais, nós aprendemos hoje, graças a Deus está corrigido, foi no meu tempo, quando eu converti, que oração é uma coisa que era só nossa. E aí a gente entrava no lugar, tem momentos que é preciso ter isso, e temos, e a gente começava
aclamar, gritar. Oh! E é isso mesmo, nós somos pentecostais, não tem problema não. Só que acabava a nossa parte e a gente saía de cena. Porque entendia que oração era uma avenida de uma mão só. Mas oração é uma comunicação de ida e volta. Oração não é, na realidade, muito importante aquilo que eu falo. Mas aquilo que elas falaram aqui, é aquilo que Deus fala para mim. É aquilo que o Espírito Santo fala para mim. É o retorno que eu tenho, porque mais importante do que eu falar, é mais importante aquilo que Deus vai dizer para mim. Aquilo que o Espírito Santo vai dizer para mim e para você. Por isso que a oração, quando a gente vê ela como um diálogo, um relacionamento de Deus, quando ele vai a Adão, na viração do dia ele ia lá, Adão, vamos conversar. E aí Adão falava, Deus também falava, surgia ali ideias. Deus falava, olha Adão, quantos animais. Você não quer usar teu potencial que eu te dei? Coloca nome em todos eles. Aqui mais é coisa minha. Imagino que depois que Adão colocou nome nos animais, ele falava, Senhor Deus, ó, eu coloquei nome naquele lá de leão. Mas por que, Adão? É porque eu vi o jeito dele, o rugido, o estilo dele, é uma coisa assim tão intensa. Sabe? Então, diálogo. A oração, ela precisa ser desmistificada. Onde se classifica pessoas que sabem orar e pessoas que não sabem orar. Pessoas que têm oração poderosa e pessoas que não têm oração poderosa. Pessoas que têm oração forte e a outra que não tem oração forte. Isso não é verdade. Tiago capítulo 4, se eu não me engano, versículo 13 em diante, ou 17, diz assim que Elias era um homem, era humano e frágil como nós. E ele orou para não chover e não choveu. E aí ele orou novamente para chover e voltou a chover. O que Tiago está aqui escrevendo? Ele falou, olha, o importante não é questão quem ora. O importante é para quem você ora. Deus conhece as nossas estruturas. Ele conhece a mim e conhece a você. Mas Ele tem uma necessidade. Pastor, Deus tem necessidade? Claro que tem. Qual é o pai e a mãe dentro da sua família que não conversa, não se relaciona com seus filhos? É algo normal, é algo natural. E Deus não é diferente. Deus é assim também, é o pai, que Ele aguarda que os filhos possam se relacionar, conversar com Ele. Então, ajudar essa mensagem é nos ajudar a sair da oração da metralhadora. Sabe, eu falo, aí no final fala, nossa, agora eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou satisfeito, agora está tudo bem. E o teu pai fala, Deus fala, e eu não vou poder falar? Você não vai ter um tempo para me ouvir? O que eu falo não é interessante para você? Por isso a questão do estar sós. A importância da oração. A importância de nós termos um relacionamento com Deus. Para isso, né, eu queria focar aqui no versículo de Efésios que nós lemos, mas no versículo de número 18. Ele diz assim, olha, orem no Espírito em todas as ocasiões. E aí ele diz assim, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes, e perseveram na oração por todos os santos. No versículo 18 diz, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Vocês viram que em 2 versículos, quantas repetições que tem a respeito de oração, de orar? A Bíblia, ela, quando ela repete palavras, é que tem uma ênfase potente e poderosa sobre aquele assunto.
quando ele diz em verdade eu vos digo, é que tem uma ênfase muito forte. Quando ele está falando aqui, na oração, ele repete, é que ele fala de oração intensa, é uma oração constante, é uma oração, na realidade, de um envolvimento profundo com o Senhor na oração. Para isso, nós precisamos entender alguns pontos sobre a questão, para a gente orar e vigiar. Depois, no final do culto, a gente vai inverter essa mensagem. Aliás, esse tema. Então, primeiro ponto, coloque ali. Crie o seu tempo de oração. Dedique-se à oração, esteja alerta, seja agradecido. E encontramos tempo para tudo, menos para orar. Eu quero ficar em cima do crio tempo de oração, amém? Eu sei que você encontra tempo para orar assim, no carro tal, sei que a gente encontra assim. Talvez não seja aquela oração, aquele tempo, mas eu sei que todos nós temos um tempo de oração. Crie o seu tempo de oração. Isso é um desafio para cada um de nós, para ter um tempo. Mas que tempo? Um tempo de qualidade, um tempo de relacionamento, de comunhão muito legal com Deus. Olha que diz o Salmo de número 42, versículo 1 e 2. Olha só o que o salmista me diz. Eu vou ler alguns textos da Bíblia, tá bom? Se você quiser marcar, hoje nós vamos, mais do estudo do que uma pregação. Salmo 42, não achei, eu marquei aqui. O versículo de número 1 e 2, o salmista, ele expressa um coração de alguém que quer se relacionar com Deus. Ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus que vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então o que é que ele está falando? Ele está falando que existe uma necessidade, que não é preenchida por nada, mas é preenchida pela presença do estar com o Senhor Deus. A corça é um animal que ele no deserto, ele anda quilômetros e quilômetros, né, sentindo o cheiro das águas, até ele encontrar água, ele saciar a sua sede. Ele diz que a comunhão, o nosso relacionamento com Deus, deve ser assim, dessa maneira, um coração que ele anseia, que ele tem desejo de estar com o Senhor. Por isso a importância do tempo, né? O Salmo 5, versículo de número 3, ele diz assim do tempo de oração, ele diz, ó, de manhã ouves o meu clamor, de manhã te apresenta a minha oração e aguardo com esperança. Então o salmista falou, ele falou, o meu tempo é de manhã eu clamo ao Senhor, de manhã eu separo um tempo para estar com o meu Senhor, para me comunicar, para me relacionar com o meu Deus. Esse é o tempo dele, sabe? Já o Salmo 17, o Salmo 17, ele já fala de outro período, sabe? É o 17? Isso. O 17, o salmista aqui também, ele está expressando um outro momento. Agora, cada um tem que encontrar o seu tempo, entendeu? Não se pode criar também uma doutrina do tempo do horário. Irmão, você tem que orar de manhã, você tem que orar a tal hora, né? Ele fala assim, ó, de manhã, de tarde e de noite, eu clamarei ao Senhor. E aliás, de manhã, de tarde e ao meio-dia, eu oro e clamo e Ele me ouve. Então, o que é a primeira coisa? Nós temos que achar um tempo. Quando a gente não tem um tempo para estar com o Senhor Deus, fala, olha, eu oro no dia, mas não tenho tempo fixo. É a gente querer acionar, fala, Deus, hora que eu tiver um tempo, o Senhor aparece. Hora que tiver um momento, o Senhor aparece, tá? Por enquanto eu tenho muita coisa na frente. Eu tenho muita coisa, a carga está muito elevada. Então, peraí, talvez lá para o meio-dia eu vou ter um tempo. Talvez, Senhor Deus, lá para 6 horas, mas amanhã não vai dar o mesmo horário. Vamos combinar outro horário?
Sabe aquilo que a gente faz, às vezes com as pessoas? Muda o horário. E Deus está ali aguardando para encontrar conosco, porque existe um lugar. Quando a Bíblia diz para a gente entrar no nosso quarto secreto, né? Não é sequestro, não é mesmo? Né? Então ele diz assim, não é questão o lugar físico, mas um lugar de intimidade. É um lugar ali onde você encontra com o seu Pai, com o seu amado, o amado da sua alma, o desejado do nosso coração, aquele que anseia encontrar com o filho, se relacionar com o filho, com a filha. É tirar essa coisa de a oração ser um peso, de a oração ser uma obrigação, da oração na realidade ser na realidade uma regra. A oração tem que ser um anseio de alma, de alguém apaixonado. Como a corça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Sabe, tem que ser um desejo do coração de cada um, de querer estar com seu Pai. Deus não obriga a gente a orar. Você está entendendo? Mas é muito esquisito o pai não se relacionar com o filho, ou o filho não ter desejo de estar com o seu pai. Por isso que a gente encontra um tempo. Por exemplo, a Bíblia diz que Daniel 6:10, que ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículos 10. Como era de costume, a Bíblia diz, como era de costume, então, ele criou um hábito. Sabe? Já fazia parte da sua vida. Não é aquela coisa que ele fala, nossa, esqueci de orar, eu preciso orar. Não, está entendendo? A Bíblia diz que era costume. Sabe quando a gente acostuma com uma coisa muito especial, muito legal, né? Muito gostosa. Então ela falou, era costume. Como aquele que tem o costume na quarta-feira jogar bola, costume de ir no cabeleireiro, costume de ir. Daniel está falando, olha, eu tinha um costume, meu costume é orar 3 vezes ao meu Deus, é encontrar com meu Pai 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Pedro e João, em Atos capítulo 3, versículo 1, estou pegando alguns exemplos, além das meninas, mas exemplo bíblico, Atos capítulo 1, 3, a Bíblia diz que Pedro e João, eles foram às 3 horas da tarde orar no templo. Você viu? O que eu primeiro preciso fazer, pastor? Eu preciso ter um tempo. Você tem que pôr um tempo onde você prioriza Deus. Que hora, pastor, que sua hora que eu quero também entrar? Não, é o seu tempo. Começa. Entendeu? Começa. Ah, pastor, mas eu não consigo orar meia hora, 1 hora, igual o pessoal ora aí, não sei o quê. Olha, começa com 5 minutos. É igual leitura de livro. Leitura de livro, se você pegar um livro assim, mais ou menos, com 100 páginas, de início, 200 páginas, não vai ler. Não vai ser interessante, porque não tem o hábito. Mas se você pegar um livro com 15 páginas, com 10, né, Andréia? Entendendo? Você vai ser interessante. Se pega um livro com a linguagem mais fácil, ou se não, com aquilo que você gosta. Um livro que fala daquilo que você gosta, você vai construindo um hábito aí. Ler livro vai ser uma coisa natural. Aí você constrói sua biblioteca. Aí você não anda sem ter um livro na mão. Mas é preciso, a oração não é diferente. Agora precisa começar. Precisa começar. Diz uma frase, um livro que eu tenho, que chama o Mentores Segundo o Coração de Deus, fala dos personagens da Bíblia. Ele diz assim, se você, que tem o hábito já, se você deixar de orar um dia, o seu corpo, ele sente. Se você deixar de orar na semana 2 dias, a sua família, ela sente. Se você deixar de orar 3 dias, a sua igreja, ela sente.
Se você deixar de orar na semana 4 ou mais dias, a sociedade ela já sente. Olha a importância da oração. Então, primeira coisa, pastor, agora eu vou sair daqui, a mensagem falou comigo, porque às vezes, querido, tem mensagem que a gente fala, nossa, mensagem domingo foi poderosa, nossa, houve grito, todos os batismos, houve tal, não sei o quê, mas da porta para fora ela não é colocada em prática, sabe por quê? Porque a gente quer pegar o combo, começa devagar. Se parou, volte. Segundo ponto, vigie sobre como usa o seu tempo de oração. Vigia como você usa. Lucas capítulo 10, versículo 38, você conhece esse versículo, essa história, que fala sobre duas mulheres, Marta e Maria. E aí ela fala sobre que Jesus estava lá. Ele chegou, olha, caminhando, Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com os serviços? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria falou, olha, eu não posso, eu tenho que vigiar, senão o meu tempo vai embora, que é a questão da distração. Sabe? Por isso, quando o Senhor fala, entra no seu quarto secreto, é justamente para evitar as distrações. Ou se não, se você, na sua casa, tem um lugar, avise sua família, quer passar um tempo considerado, avisa a família, olha, eu vou estar aqui, por favor, agora eu não vou poder atender ninguém, vou estar aqui no meu quarto secreto, ou vai para algum lugar, mas que você fica, você e o Senhor. Desenvolva isso. Depois a gente vem para o coletivo, para o corporativo, da comunidade, mas o primeiro desenvolver em você. Tome cuidado com as distrações. O que é? Estou te orientando, e alguns estou ensinando. O que é necessário para a gente ir quando vai orar, e você vai ter um tempo com o Senhor? Leve a sua Bíblia, leve um caderno, sabe? Ou um diário, ou uma agenda, e leve um lápis ou caneta. Aí, eu sei que essa máquina aqui, chamada mente, ela é muito acelerada. E quando a gente vai para a oração, a gente vai com um monte de coisa que ela não parou, não é mesmo? Ela não desliga. Então o que é? Surgiu uma preocupação, a situação, põe no papel, escreve no papel, porque saiu daqui, vai para lá. Está orando, surgiu alguma coisa que você, eu tenho que fazer isso, escreve, põe lá. Entendeu? Aí, aquilo também vira uma lista de oração para você. Já vira uma lista, uma agenda de oração, que você pode orar a respeito daqueles assuntos. Você está entendendo? Então a gente tem que desovar aqui, esvaziar aqui a nossa mente. Que a gente vai, mas está tudo acelerado. Eu tenho que comprar isso, tenho que fazer isso, no meu serviço tenho que fazer aquilo, nossa, tem que fechar um negócio, aí eu tenho que encontrar com não sei quem, tem que não sei o quê, o celular tocando, a mensagem. Então a distração, ela não vai deixar você ter um tempo de qualidade com o Senhor, e aí você acaba não ouvindo a voz de Deus, não ouvindo a voz do Espírito Santo. E Ele fala, amém? Algumas pessoas falam, por que Deus fala com fulano, mas não fala comigo? Por que Ele fala com fulano, fala? Começa a parar, você vai ouvir. Deus fala por meio da Bíblia, viu? Do meio da Bíblia. Deus fala também através de acontecimento. Você está orando uma situação que vem, você está desesperado, preocupado ali num calor, situações que estão assim, sabe, intensa, e de repente você está orando e o vento do ventilador bate em você. Sabe? E aí vem na mente assim, sabe? Deus falando, coisa clara, olha, Deus está refrigerando, assim como esse vento está batendo na sua vida, eu estou agora trazendo alento para o seu coração, tranquilidade para a sua alma. Então Deus, Ele fala,
fala através de pessoas, fala através de livros, de leitura que você tem. Então Deus, Ele fala todo o tempo. Agora a gente precisa vigiar para que as distrações, ela não possa tirar a gente desse momento. Agora você precisa analisar quais são as coisas que me distraem, que tira a atenção no momento que eu estou com o Senhor Deus. Amém? A Bíblia diz que em Atos capítulo 16, 24 e 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam na prisão. E mesmo assim ali eles não foram distraídos nem da oração e nem da adoração a Deus. Sabe? Não foram distraídos, não perderam o foco. Eles começaram a orar no meio daquela turbulência e adorar a Deus, e Deus fez um milagre ali naquele lugar. Então, segundo ponto, veja bem, analise todas as distrações que possa ter no momento de você estar orando. Até no momento de você ouvir a mensagem agora, que está em casa, o que pode te distrair? Tira tudo aquilo que te distrai, tira o celular de perto, se estiver vendo na televisão, amém? Tira as coisas, tira até a comida de perto, porque ela tira a nossa atenção. Você não vai aproveitar aquilo que o Espírito Santo está falando. Terceiro, evite tudo que não é oração. Tudo que não é oração. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 9, Jesus está nos ensinando a tirar aquilo que não é oração. Diz assim, versículos 5 a 9: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e na esquina, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Primeiro ponto, não ore para que as pessoas percebam que você ora muito. Sabe? Existem algumas coisas, se a gente não tomar cuidado, mexe com a gente. O fulano ali é homem de oração. Aquela lá é mulher de oração. Nossa, você vê como ele ora, e isso vai inflando aqui, a gente acha que é isso mesmo. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo, se eu não me engano, 28 ou 29, Romanos 8, que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Nós estamos aprendendo a orar até a volta de Jesus. Então, não tente impressionar as pessoas com as suas orações, procurando palavras bonitas, procurando coisas, sabe, eu passei por isso, eu sei que é isso. Eu já tentei impressionar muita gente. Deus falou, olha, isso não é oração para as pessoas. A gente ora a Deus, ora para o Senhor. Entendeu? Ore para o Senhor. Não fica preocupado com o título, se você é homem de oração, é mulher de oração, é jovem de oração, fulano de oração. Olha, não fica preocupado com esse título, não. Fique atento se você está falando para o seu pai. Que a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. O salmista, no Salmo 139, ele falou, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda. A Bíblia diz que Ele conhece nosso deitar, nosso levantar, nosso sentar, nosso andar. Não somos novidade, não vamos impressionar Deus, e nem a Deus com muita palavra, Senhor, altíssimo, amantíssimo, poderoso, maravilhoso, soberano, que está sentado no trono, não tem igual o Senhor, e não sei o que, e tal. Deus fica falando para ele, pai, perda de tempo. E os anjos do lado estão falando, será que ele não vai parar logo com isso, começar a orar? Começar a falar com o pai? Você entendeu? A gente precisa simplificar, porque Deus é simples, a Bíblia é simples, mas ela tem profundidade. Nós que gostamos de enfeitar e inventar um monte de coisa. Aí Jesus ainda ele fala assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orar, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Já estou terminando. Você está entendendo? Falando a mesma coisa. E uma certa ilustração que eu ouvi, que um senhor chegou na casa, um cristão chegou na casa da mulher, né? E começou a falar das suas experiências, que era isso, que não sei o quê, muito assim, né? E aí a mulher, dona da casa, junto com o marido, falou assim, olha, o senhor fala, o senhor pode
fazer algo para mim? Falou, só, claro, depois eu faço. Daqui a pouco, passou 2 minutos, olha, o senhor pode fazer alguma coisa para mim? Vou pedir para o senhor fazer. Ele falou, fica tranquilo que eu vou fazer. Passou mais 3 minutos, o senhor pode fazer alguma coisa para mim? Ele falou, eu não já falei que eu vou fazer, fica tranquilo. Aí novamente ele ficou nervoso, sabe? Porque ela falando a mesma coisa para ele. Você está entendendo? Aí ela falou assim, olha, o Deus que eu sirvo, se eu ficar falando para ele a mesma coisa, eu acabo na realidade sem foco, deixando ele até chateado. Ora para minha família, ora para minha família, abençoa minha família, abençoa minha família, abençoa minha família, abençoa minha família. A Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas. Alarga. Amém? Entendeu? Evite que oração não é para os outros, oração não é repetição de palavras. Lembra, antes da gente conhecer Jesus, a gente tinha um jeito de orar, não é mesmo? O comum, antes de conhecer. Aí a gente ficava contando, e vai 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 contando. Aí a gente aprendeu que orar no nome de Jesus dá resultado. Sabe? E deu resultado. Então, a outra coisa o que não é oração? Não é que você não tem que fazer, possa fazer. Mas oração não é barulho. Só barulho. Vai numa vigília, eu não orei igual o outro, não fiz visitado. Não. Você tem seu jeitão, não tem? Cada filho, cada uma das minhas filhas tem um jeito de ser. Não é a mesma coisa. Então, só para ajudar. Por isso que eu falei que não ensina uma pregação, mas na realidade um ensino aqui, um discipulado. Quarto, saiba por que está orando. Marcos 10, 51, quando aquele cego chegou diante do Senhor Jesus, ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até os discípulos falaram, olha, ele não vai te ouvir, não vai te atender. Até que ele falou, chama, traz ele. Quando ele chegou diante de Jesus, Jesus falou, o que você quer que eu te faça? Seja específico. Saiba por que você está orando. A Ana, em 1 Samuel capítulo 1, quando ela estava precisando de um filho. Senhor, eu quero um filho, eu não tenho filho, todo mundo tem. A gente tem que saber por que está orando e ser específico, ser claro. Diz para ele, aquela experiência do livro Quarta Dimensão, do Pastor Show, que é muito antigo. Quando eu me converti, comecei a ler ele, e a gente ler ele. Ele pedia para Deus, me dá uma bicicleta que eu quero fazer uma obra. Me dá a bicicleta, eu quero fazer obra. Me dá a bicicleta. E Deus não respondia, Senhor, eu quero ganhar alma, quero visitar, fazer a obra. O Senhor não vai responder, não vai dar uma bicicleta? Aí num dado momento, Deus falou para ele, foi orar, Deus falou para ele, então, tem milhares de bicicletas no mundo, qual bicicleta que você quer? Você não especifica, você não sabe para que está orando. Aí ele falou, eu quero uma bicicleta amarela, uma bicicleta que tenha marcha, que na subida ela pode me ajudar. Aí Deus mandou a bicicleta. Então tem pessoa que ainda ora, e não é específico para Deus, é muita coisa. Sabe? Nem sabe por que está orando. Então o Senhor está nos ensinando. É a cadeira? Peça para Deus uma cadeira. Sabe? É carro. Peça para Deus, fala qual carro. É conversão do esposo, fala para Deus. Agora a gente fala, Deus, meu marido precisa converter. Ele dá trabalho, ele bebe, ele chega, ele briga com todo mundo, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Não é fácil aturar com ele. E quando ele dorme ainda cheirando álcool, Deus, o Senhor sabe. Amém? Está ficando claro? Está ajudando? Amém? Então tá bom. Pastor, mas o fogo não vai cair. Olha, fogo é com Deus, não é comigo. Sou apenas o graveto. Amém? Tá bom? Cai quando Deus quer que caia. Sabe essas coisas que a gente atribui? Tem pessoa que viaja na maionese. Vai lá e põe fogo agora, viu? Como se a gente fosse o Espírito Santo. Eu não põe fogo em lugar nenhum, sou graveto. Nós somos lenha, quem manda fogo é Deus. Elias preparou o altar, falou, Deus, essa parte não é mais comigo, é com o Senhor. E é Deus, se Ele quiser que nesse
nesse culto pega fogo, vai pegar, se ele não quiser, isso é Deus, isso é problema de Deus. A questão é que a palavra de Deus, ela age na nossa vida. Tá? Finalizando, vigie após a sua oração. Mateus 26, 41 diz, vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pessoal do louvor, pode subir. Amém? Vigiem e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que estar vigilante, sabe? Porque essa carne aqui, ela é um desafio. Nós começamos a orar aqui de terça a sexta-feira, das 8 às 9, depois da live de oração, que tem pelo Instagram, das 7 às 7h30, tá? E a gente comenta isso aqui, olha, para vir o começo é se não sair, não vir, quando a gente começa a orar, muda muito, parece que a gente tinha toda a vontade do mundo, mas o início você está entendendo? A carne, olha, essa carne não gosta de orar. Você está entendendo? Essa carne aqui do pastor Carlos não gosta de orar, entendeu? Mas a Bíblia diz que o Espírito ele está sempre pronto, sabe? Por isso que o começo da oração, talvez início, seja assim um desafio, né? Entendendo? Vai, mas continua, daqui a pouco essa parte da carne, ela é rompida, sabe? A alma ela vai para o lugar dela, sujeita ao Espírito, aí meu irmão, aí a pessoa precisa falar igual fez para Ana, você está há muito tempo aí orando, levanta, ei, quanto tempo? Por isso que algumas pessoas você fala, nossa, como é que a pessoa consegue orar tanto tempo? Como é que ela consegue ficar na vigília da meia-noite até 6 horas? Como é? É que o momento, a hora que o Espírito pega, meu irmão, acabou, vai embora. Mas é necessário alimentar esse Espírito com a palavra. É necessário nós podermos, entendendo? Poder nos alimentar. E quero finalizar em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, que diz assim, finalizando, estejai alerta e vigie, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Aí ele diz assim, esteja alerta, vigie. O diabo vai fazer de tudo, vai arrumar um monte de coisa para você não ter tempo de orar. Um monte. Quando o pessoal saiu do Egito, ia sair, Faraó, né? Depois das pragas, Faraó falou assim, olha, esse povo está querendo ir embora para adorar o Deus dele. Vamos fazer o seguinte, aumenta a carga de trabalho deles. Não vamos levar mais palha não, eles vão ter que fazer, ocupem eles com muito serviço, que aí eles não vão ter tempo para adorar a Deus. O diabo é o trabalho dele assim, ele ocupa a gente com um monte de coisa, que são secundárias, e aí a gente não encontra tempo para estar com o Senhor Deus. A questão, a pergunta que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, para mim o que é que está atrapalhando, que está entrando no lugar que só Deus pode estar. A Bíblia fala em Hebreus de duas coisas, para a gente deixar o pecado, e ela fala também de uma coisa que às vezes a gente não leva muito a sério, embaraço. Pecado a gente sabe, né? Que ele está ali, sabe quando pecando, mas às vezes tem coisas que são embaraço. Até pessoas que chegam no horário que você vai ter relacionamento com Deus. Até pessoa, entendeu? Para finalizar, vamos ficar de pé. Eu quero fazer 3 perguntas para você, aqui presente, aí em casa. 3 perguntas, para finalizar, depois nós vamos orar. Primeira pergunta, preste atenção. Como você tem orado? Como você tem orado? De que maneira? Segunda pergunta, quanto tempo você tem orado? Sabe, eu entendo que orar a gente começa com pouco tempo, mas chega um tempo, querido, que esse relacionamento com seu pai, você vai tendo mais desejo de estar com ele. Porque tem aquelas que não querem crescer na oração,
ele já liga de cara e já fala: não, irmão, não precisa orar tanto assim não. Ei, não precisa orar tanto assim não. Não, precisa não sei o que. Como se orar seja um serviço, seja uma obrigação, seja uma tarefa, seja alguma coisa que a igreja está falando, ora, como se fosse isso. Agora, quando você vê a oração como um relacionamento, você vai cada vez mais tendo sede de estar com o Senhor Deus Pai. É uma coisa natural. É no carro, sabe? É numa loja, é no quarto secreto, em qualquer lugar. Entendeu? Então, analisa isso. Terceiro, como você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Tempo para ouvir Ele. Amém? Lembra que eu falei do tema que é orar e vigiar? O versículo diz assim: vigie e orem, para que não caia em tentação. Vamos inverter. Vigie primeiro e ore. Todas essas realidades, tá? Primeiro nós falamos sobre orar e vigiar, sobre crie o seu tempo de oração. Segundo, nós falamos vigie sobre como usa o seu tempo de oração. Terceiro, evite tudo que não é oração. Quarto, saiba pelo que está orando. E quinto, vigie após a sua oração. Pastor, eu já sabia disso, tudo isso, não tem problema, querido, mas se a gente puder praticar, fica melhor. Porque saber, eu sei muita coisa da Bíblia, cabeça, mas a quantidade de prática, ela não, talvez não condiz. A questão não é quantos versículos da Bíblia, quantos livros, que explicação que você tem para o hebraico, para o aramaico. Não é isso. A questão é o que da Bíblia já está acontecendo na minha vida. O que dessas palavras eu tenho colocado em prática na minha vida, na minha família. Por isso não é ter muita informação, por isso é ter muita ação. E ouvir Deus falar fica muito melhor. Amém? Ficou claro? Amém? Discipulado online e presencial. Nós vamos cantar um hino, depois nós iremos orar. Hino para os mais antigos, uma música para os mais novos. Amém? Né, Caio? Tu és tudo que eu mais quero. E vai falando com seu pai, lembra que ele é seu pai. O meu fôlego tu és, e em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Oh, papai, que bom estar na sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Que bom, Senhor amado, que é relacionamento e não é obrigação, não é regra. Eu seguro em tuas mãos. Que bom saber que eu sou filho, filha amado do Senhor. Confio em ti. E eu falo com meu pai. Confio em ti. O Senhor é bom. Quero ir mais fundo. O Senhor é justo. Leva-me. O Senhor responde aquilo que é melhor para cada um de nós. Onde eu te encontro, no lugar secreto. Oh, Espírito Santo de Deus. Aos teus pés me rendo. Querido Espírito Santo de Pois Deus. a tua glória quero ver. Vai falando com seu pai. Tudo que eu mais Fala com seu pai. te ver. Me Fala para ele: toma Senhor, com tua glória eu e quero retornar a me relacionar com o tua Senhor. majestade Eu quero é voltar a encontrar com o Senhor, Deus. tua voz ecoa Eu quero voltar a em meu sentar ser. junto com o Senhor, Tudo que eu a mais tomar um quero café, te a ver. jantar, a Me passear toma com o tua Senhor, glória e poder. a me relacionar, a resolver os problemas da terra junto com o Senhor. Tua voz ecoa A resolver em os meu problemas da terra junto com o ser. Senhor. Mais fundo. Ô Espírito Santo de Deus. Leva-me mais perto.
Oh, Senhor. onde eu te Calamanamachuri alabala. encontro, Orepante halabachuri alabala. secreto, Yande aos halamanas, teus fricleiadeira pés me halabala. rendo, Rei canto de pois machima, a canto tua da masuri alabala. Que bom, Senhor. Cheira grande halamasuri alabala, bachuri alabala. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e Tenha poder. desejo de ver, relacionar com seu Tua Pai. majestade é real. Está com o Senhor Deus. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Oh, papai. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Amém, Senhor, muito agradecido. Pai, seus filhos, suas filhas voltaram seus olhos e seu coração para o Senhor. Deus, a coisa mais importante e necessária é nós relacionar com o Senhor. Deus não é fazer, é estar com o Senhor. Ó Deus, e às vezes, ó Pai Celestial, o próprio inimigo das nossas almas tem, ó Deus, complicado isso na mente do seu povo. Ó Deus amado, trazendo dificuldade, muitas vezes falta de entendimento na questão de oração, é diálogo, é relacionamento. É o pai falando com o filho, é o filho falando com o pai. E o que o Senhor fala é muito importante para cada um de nós. Deus, por isso eu creio, ó Pai, que o Senhor já trouxe essa mensagem. Ó Deus, entendendo, ó Deus amado, que é tempo de buscar, que é tempo de viver, ó Deus amado, junto com o Senhor. É tempo de ouvir o que o Senhor quer fazer com a terra, o que o Senhor quer fazer nesse tempo, o que o Senhor quer, ó Deus amado, mostrar, o que o Senhor quer realizar, o que o Senhor quer. É tempo, Senhor amado, de ouvir a voz do Senhor. A gente ouve tanta notícia, tanta coisa, e mandamos tantas coisas para as pessoas, ó Deus, e recebemos, mas nós queremos ouvir o Senhor, Pai, ouvir a sua voz, Pai. E eu creio, ó Deus amado, que o Senhor está nos ensinando por meio do Espírito Santo, ou fazendo a gente voltar para o lugar de encontro, lugar onde a gente encontramos o amado da nossa alma, o nosso Pai, o amado da nossa alma. Vamos ouvir o que Deus tem para falar por meio do pessoal da intercessão. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Enquanto o pastor começou a ministrar sobre vigiar e a oração, o Espírito Santo já veio tocando ao meu coração para eu contar uma experiência que eu tive na cela de criança, onde eu sou a líder. Tenho 13 crianças. E quinta-feira passada eu disse para ela: nós vamos orar em favor da cadeira do milagre. Quem tem pedido de oração? Como todas as outras células. E aí cada uma delas: eu tenho, tia, eu tenho, tia, eu tenho. Chegou no final, a Nathalie disse: tia, e a senhora tem um pedido de oração? E eu falei: que bom que vocês me perguntou. Eu tenho. E eu gostaria que vocês orassem por uma causa na justiça. A Nicole disse: tia, eu tive uma ideia. Pode ser cada um de nós orar por você? Assim todos nós vamos orar um pouquinho pela sua vida. E eu falei: glória a Deus, claro que pode. Então você começa, Nicole, e depois as outras começam também. E elas começaram. E aí elas oravam e elas falavam assim: Papai do céu, que em nome de Jesus, que a tia Simone ainda esse ano vai morar na casa dela. E assim elas começaram. E cada um deles foram orando. Isso foi na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, antes do meio-dia, meu esposo mandou um áudio do advogado, aonde o advogado disse para ele: Miltinho, o juiz já estipulou o perito para ir fazer a vistoria na sua casa. E eu quero dizer para vocês que a minha casa está parada desde o dia 2 de novembro. Iria fazer 1 ano. Enquanto o pastor ministrava, o Espírito Santo falava: sobe lá e fala que eu uso todos, desde os pequenininhos até os mais velhos. Porque foi isso que eu fiz. Usou os pequenos, irmãos, até mesmo sem saber o que falar. Tia, eu posso orar? Tia, você tem um pedido? E através da oração daqueles pequenos, naquela quinta-feira, o Senhor já começou a mover a ação em nosso favor. Então realmente não deixe o inimigo cegar, achando que você não sabe orar, achando que a sua oração não tem poder,
porque tem. Ele usou aquelas crianças para começar a mover a ação em nosso favor, amém? Olha aí. Começamos com testemunho e fechamos com testemunho. Lembra bem, essa semana nós estamos na nossa semana de oração no Instagram, às 7 horas, às meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. Amém? Sempre vai estar um pastor aí, nesse horário, uma equipe ali, no Instagram da igreja, das 7 horas da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz e prospere grandemente a sua vida, que sua família, a sua casa seja uma casa de oração. Deus abençoe e guarde. Grande abraço. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te